E agora aqui no SBT Meio-Dia a gente vai conversar ao vivo com Cláudio Prisco Paraíso. Prisco, boa tarde para você. Mais escândalos envolvendo muito dinheiro e grandes nomes da política, é isso? Sem dúvida, o país Novos escândalos. Novos escândalos, exatamente isso, Juliane. O país foi sacudido nesse final de semana prolongado com a revista Época, que trouxe uma reportagem bombástica de 32 páginas, onde revela levantamentos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que é um órgão oficial do Ministério da Fazenda. Pois muito bem, o que aponta lá? Transações bancárias envolvendo figuras proeminentes do PT Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro Antônio Palocci, a ex-ministra de nome Erenice Guerra, que sucedeu Dilma Rousseff na Casa Civil no segundo mandato de Lula da Silva, e também Fernando Pimentel, petista igualmente, atual governador de Minas Gerais, o segundo estado da federação. Pois muito bem, esse esquema envolve outros petistas também, petistas ilustres, e movimenta nada mais, nada menos do que 500 milhões de reais, movimentações bancárias de R$500 bilhão. Só naquele quarteto inicial a que me referi, são 300 milhões de reais. Quer dizer, o país não aguenta um escândalo atrás do outro em meio a uma crise econômica, mas temos novidades de ontem. O governo português, na verdade, o jornal português, divulgou elementos relacionados à transação da Portugal Telecom pela Oi, com envolvimento de figuras ligadas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não bastasse isso, ainda hoje em Brasília, vamos ter a primeira reunião do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que demorou para se reunir. Por quê? Porque o pedido de cassação do mandato é nada mais, nada menos do que do presidente da Câmara. E ele, como presidente, conseguiu protelar o que pôde a primeira reunião de instalação. Só que o relator tem tudo para ser alguém ligado a ele. E mesmo que seja com parecer favorável, é alguma coisa que vai acontecer talvez em março do ano que vem. São 40 e tantos membros do Conselho, nenhum catarinense de titular, mas já dá para perceber, sem dúvida nenhuma, que há um jogo aí de Eduardo Cunha com o Palácio do Planalto, no sentido de que Eduardo, que é o responsável para deflagrar um processo de impeachment contra a presidente Dilma, colocando em votação no plenário, ele está fazendo um jogo com o governo, ele não acelera o processo de Dilma e o Palácio do Planalto movimenta a base aliada no sentido de preservá-lo na questão do Conselho de Ética. Enquanto isso, o país sem rumo à deriva na questão econômica. E para encerrar, um assunto local, deve estar acontecendo neste exato momento na Assembleia uma reunião conjunta de comissões técnicas que está avaliando o projeto de origem do Executivo, transformando as 35 secretarias regionais em agências de desenvolvimento. A matéria deve ser aprovada integralmente como enviada pelo governo e aí Marcelo Yudiani fica em condições de ser submetido ao plenário ainda hoje ou ainda nesta semana, até porque o mês de novembro já chegou e estamos caminhando em direção ao recesso parlamentar. Vamos acompanhando. Prisco, obrigada por hoje. Pois não, Prisco. Até mais tarde. Até o SBT News. Até mais tarde. Obrigado pelas informações.